Então, esse vídeo eu tô aqui há mais ou menos umas 2 horas, no mínimo, se não for mais, pensando se eu deveria ou não fazer esse vídeo, se eu deveria ou não me expor a esse ponto, a minha vida pessoal. E eu decidi que sim. Que eu deveria me expor, deveria exibir esse vídeo sim, deveria gravar esse vídeo sim, pelo seguinte motivo, porque pode ajudar muitas pessoas por aí que pode estar passando nesse momento pelo que eu passei, ou pode ter passado, né, pelo que eu passei também. Então, de alguma forma, talvez isso ajude alguém a resolver alguma coisa, ajude alguém a aceitar alguma coisa e se conhecer melhor como pessoa e se aceitar como é, na verdade. Então, de repente, algumas pessoas vão achar que eu estou querendo aparecer, que eu estou querendo me exibir, que eu estou querendo biscoito, como dizem, né, por aí na internet, quando a pessoa está querendo aparecer, está querendo se exibir de alguma forma, querendo chamar a atenção da mídia, coisa do tipo, né? O que não é o meu caso, porque eu não sou o tipo de pessoa famosa, sou uma pessoa comum, como outra qualquer. Simplesmente decidi fazer um vídeo contando a minha história, contando o que aconteceu comigo quando eu era criança, que é uma coisa que eu sei que aconteceu com muita gente. Hoje em dia com certeza acontece também muito, mas muita gente não tem ciência, não sabe disso. Que o que eu vou dizer aqui talvez, igual eu falei, possa ajudar algumas pessoas, possa de repente confortar o coração de algumas também, possa até ajudar algumas pessoas a se aceitarem em algum certo ponto, né? Que talvez não se aceite, não entenda, não compreenda e fique pensando, como eu já pensei por várias e várias vezes, será que é porque aconteceu isso comigo que eu sou assim? Será que se isso não tivesse acontecido, eu seria de outra forma? A minha história seria diferente? Então, gente, o que eu quero dizer, o que aconteceu, o que eu quero contar com esse vídeo, o que aconteceu comigo quando era criança, é que eu fui molestado, eu fui estuprado, fui usado por um monstro, uma pessoa monstruosa, que na época era um adolescente de 20 e poucos anos de idade, e eu tinha na faixa de acho que uns 9 anos, 8, 9 anos, mais ou menos. Nessa faixa de idade, 8, 9 anos, mais ou menos. Ou talvez um pouquinho menos, não lembro exatamente a data exata. Porque, assim, depois desse acontecido, depois desses vários acontecidos, eu tive que meio um bloqueio mental, sabe? Depois do que aconteceu mais grave, a situação, como chegou ao ponto que chegou, parece que eu tive um bloqueio mental de algumas coisas da minha infância que aconteceu. Que muitas coisas da minha infância eu não lembro. Não lembro o que aconteceu, não lembro de coisas quando eu era criança, de quando eu brincava. Eu até acho estranho, sempre achei estranho isso. De, assim, eu não ter lembranças quase nenhuma da minha infância, sabe? O bloqueio foi tão grande, o trauma foi tão grande, que, assim, parece que teve uma explosão na minha mente que bloqueou muita coisa. Tem várias vezes que eu sento e paro e penso, fico tentando lembrar o que eu gostava de brincar, de que eu brincava, as coisas, o que eu gostava de fazer, como eu brincava, o que eu fazia, e eu não lembro, gente. É incrível, mas eu não lembro. Muita coisa da minha infância, muita coisa assim de quando eu era pequeno se apagou da minha memória. E eu não lembro, não consigo lembrar. Eu já tentei, já fiz vários esforços para tentar lembrar, mas não consigo. E eu tenho certeza que foi por causa disso, por causa desse acontecimento. Então, quando eu era criança, mais ou menos nessa faixa de acho que umas 7, 8 anos de idade, até uns 9 anos de idade mais ou menos, eu morava numa casa muito simples, numa outra rua próxima daqui de onde eu moro. E eu morava com meus irmãos e com meu pai. Minha mãe já era falecida, minha mãe morreu, acho que eu tinha
4 anos de idade, 3, 4 anos de idade mais ou menos. O meu pai, morreu, acho que eu tinha 9, 10 anos. Foi pouco depois do que isso aconteceu comigo, acho que alguns anos depois, uns 2 anos depois talvez. Igual eu tô falando, na minha cabeça é meio desencontrado as datas. Eu não lembro muito bem exatamente com tudo certinho. Então, eu morava numa casa, né, como eu falei, com meus irmãos e meu pai. E tinha um adolescente que morava próximo da minha casa. Ele tinha na faixa de 20 e poucos anos de idade, mais ou menos, por aí, 18, 20 e poucos anos. E esse adolescente, ele, não sei se era bissexual, não sei se ele era homossexual, não sei. Sinceramente não sei, até hoje eu não sei. E ele se aproveitava de mim. Ele abusava de mim sexualmente, sabe? Por muito tempo, eu acho que mais ou menos 1 ano, talvez um pouco menos, não sei. Ele se aproveitou de mim várias vezes, sabe? Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu não tenho o menor orgulho de falar sobre isso. Não gosto de falar sobre isso. Mas igual eu tô falando, por que eu resolvi vir falar aqui em plena internet, falar para o mundo inteiro, falar para milhares de pessoas que possam estar me assistindo? Porque eu fazendo isso, eu acho que eu vou estar ajudando algumas pessoas. Eu vou estar, de repente, confortando o coração de algumas pessoas, fazendo algumas pessoas talvez entenderem algumas coisas que estão acontecendo com elas. E foi uma coisa que eu não tive. Não tive ninguém para me confortar, não tive ninguém para me ajudar, não tive ninguém para conversar comigo. E, assim, foi muito complicado para mim. Até hoje é complicado sobre isso, sabe? Então essa pessoa, voltando ao que eu estava dizendo, essa pessoa se aproveitou de mim por um bom tempo. Ela simplesmente utilizava de artifícios que até hoje fazem isso, eu sei que fazem, já ouvi várias histórias. Usava artifícios de dar presentinhos para a criança, sabendo que a criança gosta. Tipo papagaio, pipa, né? Bolinhas de gude, brinquedinhos, coisas, qualquer coisa do tipo que a criança gosta. Essa pessoa se utilizava desse artifício para conseguir o que queria comigo. Eu sempre fui uma criança muito boba, uma criança muito inocente, que não via maldade, que... coisa de criança mesmo, pequena, né? Que hoje em dia as crianças são muito mais inteligentes, mas na minha época, quando eu era criança, as crianças eram muito bobinhas. Eu sempre fui muito bobinho, sabe? Então eu caía nessa conversa fiada. Essa pessoa, esse monstro, né? Não posso nem dizer que a pessoa que é um monstro para mim, se usava desse artifício, me dando presente, me comprando com presente para conseguir o que ele queria fazer comigo. E fez algumas vezes, durante um longo tempo. Até que chegou uma vez que esse monstro resolveu chamar um amigo meu, um garoto também pequeno, uma criança. Resolveu chamar essa pessoa para fazer relacionamento a 3 e a 4, na verdade. Porque ele, esse monstro, chamou o primo dele para participar dessa coisa terrível, dessa monstruosidade que ele fazia. E esse primo dele aceitou. Então foi quando aconteceu isso, de que a gente foi para a casa dele. Ele estava sozinho em casa, ele e o primo dele. Aí foi eu e esse amigo meu lá para a casa dele. E acabou acontecendo. Eles ofereceram coisas pra gente. Eu e esse amigo meu éramos crianças, pequenos, quase a mesma faixa de idade os dois. E a gente aceitou. Simplesmente para ganhar as coisas que eles ofereceram. Na verdade eu nem lembro o que eles ofereceram quando aconteceu isso. Igual eu tô falando, eu peço até perdão pra vocês aí por não estar sendo tão exato e tudo. Porque também, igual eu tô falando, não consigo lembrar de tudo. Eu tive um bloqueio mental. Tá? Então, ele se aproveitou usando esse artifício, dando coisas pra gente. E a gente caiu nessa conversa fiada e acabamos fazendo o que ele queria. Só que nesse dia que aconteceu isso, parece que Deus olhou pela gente, sabe? Que naquela mesma hora que estava acontecendo aquilo, nessa mesma hora que estava acontecendo isso, o outro irmão desse amigo meu chegou lá, na casa, e viu o que estava acontecendo naquela situação. Aquela situação terrível, aquele abuso, aquela monstruosidade que está acontecendo com a gente. E saiu da casa correndo, na mesma hora. Esse outro irmão dele também na mesma faixa de idade que a gente, pouca diferença. Correu para casa e contou para a mãe e para o pai o que estava acontecendo, o que ele viu, né?
E aí daí em diante, igual eu tô falando, não lembro exatamente os detalhes que foram acontecendo. Parece que ficou na minha cabeça, ficou muito confuso por causa da confusão que deu, por causa do tumulto de tudo que aconteceu naquele dia. Então eu lembro algumas coisas assim, tipo uns flashes de algumas coisas, sabe? Então eu lembro que ele correu para casa, contou para a mãe dele, o pai dele, aí o pai dele e a mãe dele foi lá na casa desse cara tirar satisfação, chamando meus irmãos. Nesse dia meu pai não estava em casa, meu pai estava trabalhando, meu pai era padeiro, né? Então meus irmãos correram para essa casa, junto com os vizinhos, pais dos amigos meus, para poder saber o que estava acontecendo. E lá tirar a satisfação, que eu lembro mais ou menos, acho que foi isso, eles brigaram, discutiram e tal, mas chegaram ao ponto de não querer chamar a polícia. E assim, até hoje eu não lembro por que isso não foi feito. Assim, já conversei com meus irmãos, com a minha irmã uma vez, e perguntei por que não foi feito isso. Porque mesmo naquela época, pedofilia era crime, e hoje também é. Hoje assim, a lei está mais forte nesse caso, nessa situação, né? Então, eu perguntei por que não foi feito isso. Não chamou a polícia, não prendeu esse cara, não levou para a delegacia, não processou e tal. Então, o que eu sei, que me disseram, porque acho que queriam evitar problemas com os outros vizinhos e também com meu pai. Porque meu pai, infelizmente, tinha um problema, que foi o que matou ele. O meu pai tinha problema de alcoolismo, tá? O meu pai era alcoólatra, bebia demais e fazia muita besteira quando ele bebia demais. E o medo das minhas irmãs, da minha família, meus irmãos no caso, né, que moram junto com a gente lá, era que ele fizesse uma besteira com a gente, comigo e com o cara que fez aquilo com a gente, né? Então eles resolveram conversar entre eles. Isso é o que eu sei mais ou menos, tá, gente? Tô falando mais ou menos que eu lembro os flashes que eu tô falando. E essa história eu nunca conversei com meus irmãos, nunca perguntei direito sobre isso, porque eu sempre tive vergonha disso. Então, eu sei que eles conversaram e resolveram chegar ao ponto de que iam abafar essa história. Que não ia deixar isso pra frente. Que não ia fazer denúncia, não ia chamar a polícia, por medo do meu pai fazer uma besteira, né, depois, por causa disso. De repente meu pai me espancar, me botar fora de casa ou qualquer outra coisa do tipo. Porque como eu falei, meu pai tinha problema com o alcoolismo, ele é alcoólatra, bebia demais. Então acho que foi por causa, mais ou menos por causa disso que eles resolveram abafar essa história. Também para a gente não virar chacota, aquelas coisas que acontecem de família, quando acontece esse tipo de coisa, né? Os pais às vezes descobrem esse tipo de coisa, sabem o que acontece e resolve abafar a história para poder não ficar mal falado na vizinhança, mal falado na família, não ficarem criticando os filhos, chamando os filhos de gayzinho, etc. e tal. Quando na verdade os filhos não têm culpa disso que acontece, ou que aconteceu. Porque eles foram estuprados, como eu fui. Eu fui estuprado, eu fui abusado, eu fui usado por uma pessoa. Uma criança de 7, 8 anos de idade não tem noção direito do que está fazendo, pelo menos na minha época não. Porque, como eu disse, na minha época eu era uma criança muito boba e as coisas antigamente eram muito diferentes do que é hoje em dia, né? Então as crianças de antigamente eram muito mais simples, muito mais bobas, muito mais ingênuas. Hoje não. Hoje em dia você vê uma criança de 7, 8 anos de idade aí, é muito mais esperta, muito mais inteligente que muitos adultos. Que eu sei, que eu conheço, que eu vejo por aí, né? Então hoje os tempos estão mudados. Mas naquela época não. Então por isso eu acho que resolveram fazer esse tipo de coisa, de abafar, de deixar a história morrer, não botar nada pra frente, justamente por causa de preservar a gente. Acho que principalmente por isso, para preservar a gente. E não deixar que as coisas piorassem mais do que já estava. Então aconteceu isso, dessa história de ter abafado, deixado pra lá. Mas assim, eu me arrependo amargamente eu gostaria muito de ter feito alguma coisa depois disso. Agora, depois de adulto, né, depois de entendendo o que aconteceu, sabendo o que aconteceu, eu tentei. Eu procurei justiça, procurei advogado, procurei pessoas que entendam a situação, mas foi anos depois, porque eu sempre tive muita vergonha disso, sempre me escondi muito disso, sempre tive muitos problemas sobre isso, né? Então, eu procurei saber se eu poderia processar essa pessoa que fez isso comigo, se eu ainda poderia prender e botar na cadeia esse monstro que fez isso comigo.
sabe? Mas infelizmente, como no Brasil não existe justiça, né? Todo mundo sabe disso. O crime já tinha prescrito. Então eu não tinha como fazer mais nada, infelizmente. E esse monstro, essa coisa, infelizmente está por aí, solto. Eu sei onde essa pessoa mora, eu conheço a família dessa pessoa, ele construiu uma família hoje, ele tem um filho, sabe? Ele mora com uma mulher. Então, assim, é um ser nojento, imundo, que o filho dele com certeza não sabe dessa história. A minha vontade era de expor a vida dele, de chegar aqui agora e botar a foto dele aqui, porque eu sei, eu conheço as redes sociais dele. Eu teria a foto dele, poder expor aqui, mostrar pra vocês a cara desse lixo, essa pessoa. Mas como eu vi que infelizmente no Brasil a lei está sempre a favor do bandido, sempre a favor do lixo da sociedade, nunca a favor das vítimas, né? Então eu pensei bem, achei que não valeria a pena, né? Porque realmente eu poderia até criar um problema para mim, já que eu não poderia fazer nada contra essa pessoa, já que o crime prescreveu. Então preferi não fazer esse tipo de coisa. Mas assim, a vontade que tem, vem com certeza aquela vontade, aquele ódio de querer matar a pessoa, a vontade de querer acabar com a vida da pessoa, assim, literalmente falando, expondo a pessoa para todo mundo, contando tudo o que aconteceu, fazer essa pessoa pagar pelo crime dela. Mas, assim, eu sento e penso, já pensei muito, refleti sobre isso, falei, não vai adiantar nada, eu vou estar me expondo mais ainda, eu vou estar arranjando problema para mim, infelizmente não vai adiantar de nada. Como eu já falei, a lei nunca está a favor das vítimas, está sempre a favor do bandido, sempre a favor de quem faz as coisas erradas. Então esse foi o motivo pelo qual eu decidi não fazer nada, deixar essa história morrer e não tocar para frente, né? Não fazer nada contra esse lixo da sociedade. E assim, uma outra coisa também que me incomoda muito é que talvez assim possa ter outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu. E assim, eu tenho na minha cabeça hoje em dia uma dúvida que talvez algumas pessoas tenham, que tenham passado por isso, né? No caso estou falando homens, mas eu acho que talvez no caso de mulheres também, no caso de homens homossexuais, no caso, né? Que assim, hoje em dia eu me entendo, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei a pessoa que eu sou, eu não tenho dúvida nenhuma da minha sexualidade hoje em dia, sabe? E assim, eu fico pensando assim, eu acho que bate, sabe, aquela dúvida na cabeça, pô, será que eu sou hoje homossexual, eu sou gay hoje em dia, por causa disso? Será que foi por causa disso que aconteceu na minha infância? Será que se lá na minha infância, se não tivesse acontecido, não tivesse sido abusado sexualmente várias vezes por um monstro, por um lixo como aquele, se eu tivesse tido uma infância normal como qualquer outra criança, jogando bola, soltando pipa, jogando bolinha de gude, jogando futebol, hoje eu não teria uma família assim, vamos dizer, normal, uma família hétera, né, vamos dizer assim, uma esposa com filhos, né? Ou talvez não. Ou talvez realmente eu já era, desde quando eu nasci. Eu sempre fui homossexual desde quando eu nasci. E é normal o que eu sou hoje em dia, né? Porque tem pessoas que falam, não é normal ser homossexual. Tem pessoas que falam que aprende e falam muita besteira, falam muitas coisas erradas. Tem pessoas que falam que aprende, tem pessoas que falam que se conviver com pessoas homossexuais, tiver amizade, pode pegar, pode virar. É por isso que eu costumo dizer que homossexualidade não é escolha. Porque costumam dizer isso, costumam dizer que é opção sexual. Se fosse uma opção sexual, vamos parar a analisar. Se fosse uma opção como você escolhe a cor amarelo, azul, verde ou vermelho, isso sim é uma escolha. Isso você pode decidir. Isso você tem capacidade de escolher e decidir. Mas você tem um sentimento por uma outra pessoa do mesmo sexo. Você amar, você gostar, você ter carinho, você sentir atração, tesão, paixão, né?
Tudo que uma pessoa hétera sente por outra pessoa do sexo oposto, eu sinto da mesma forma, carinho, afeto, tudo, normal. Eu sinto por outra pessoa do mesmo sexo que eu. Então, assim, aí eu paro para analisar. Se fosse opção, vou ser bem sincero, não vou mentir. Eu, se pudesse escolher, não queria ser. Não queria. Por causa da discriminação hoje em dia, que é muito grande. A discriminação é não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É grande demais. A homossexualidade é vista como uma coisa errada, como uma coisa que não é de Deus, como dizem algumas religiões aí. Não quero entrar em mérito de religião, cada um com a sua. Mas é dito como que é uma coisa do diabo, que é uma coisa anormal, que é uma pessoa doente, que é uma coisa que a pessoa pegou de alguém, ou então com a convivência com alguém acabou ficando. Não, isso não acontece, gente. Não existe isso. Quem é homossexual já nasce homossexual. Ninguém tem opção de escolha. Então eu falo que é condição. Na minha opinião, eu posso estar errado, mas na minha opinião é condição. Porque eu da palavra em condição, eu entendo que o significado seja que você está condicionado a uma coisa que você não tem escolha, você não escolheu, você não tem como mudar. Né? Então você está condicionado àquilo, você é aquilo e pronto, acabou. Você não vai ter como mudar esse tipo de coisa. Mesmo que eu quisesse, já tentei, não vou mentir. Quando eu era mais novo, eu fiquei com meninas, namorei com meninas, mas não era o que eu queria. Eu sentia isso dentro de mim, sabe? Quando eu fui adolescente, depois, né, claro, depois que isso tudo aconteceu, na minha infância, quando eu fui crescendo, adolescência, pré-adolescência, eu fiquei com meninas, namorei com meninas, normal, como outro garoto qualquer. Mas eu sentia dentro do meu coração, dentro de mim, que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu era, sabe? E eu não me sentia bem. Eu me sentia como se estivesse enganando alguém. Me sentia como se estivesse usando outra pessoa para tentar me esconder, para tentar ser uma coisa, ser uma pessoa que eu não era. E eu não ficava muito tempo com essa pessoa, porque eu caía nessa real e falava, não, estou fazendo essa pessoa sofrer. E que aconteceu várias vezes, eu ficar com umas meninas e terminar, e as meninas sofrerem muito e tal, não porque eu era gatinho, bonito, nada disso. As meninas gostavam de mim, queriam ficar comigo. Então eu fazia essa pessoa sofrer por minha causa, por coisas que eu estava fazendo que eu achava que era certo e na verdade é errado. Né? Então eu não posso estar usando uma pessoa, que é mais ou menos o que eu fazia, estava usando uma pessoa para tentar me esconder, para tentar talvez ser uma coisa que eu não era. Né? Então eu resolvi que não poderia fazer mais isso. Chegou a um ponto que eu parei de ficar com meninas, namorar, só ficar, só conhecer, nada disso. Comecei a ficar sozinho, não queria ficar com ninguém, não queria fazer nada com ninguém, fiquei na minha. Por muito tempo, muito tempo. Então até que chegou depois a juventude, né? Passou a adolescência e tal, que aí realmente eu comecei a conhecer pessoas, comecei a me relacionar com outras pessoas, comecei a realmente ver o que eu queria, né? Não fiquei mais com meninas, comecei a ficar com meninos, comecei a namorar, ter relacionamentos, e aí a vida seguiu. Que aí realmente eu vi cair na real de que o que eu queria pra minha vida, o que eu era de verdade. E eu botei na minha cabeça que realmente eu não era o que eu achava que era, né? Eu achava que era hétero, mas eu tava na dúvida, mas aí eu vi que não, que realmente eu era o que eu era de verdade. Então assim, fica, até hoje eu não vou mentir pra vocês, até hoje fica, de vez em quando, vem aquela dúvida na minha cabeça assim, igual eu falei, pô, será que se não tivesse acontecido? Será que se aquilo não tivesse acontecido quando eu era pequeno, hoje eu não seria hétero? Não seria homem, heterossexual, né? Não seria gay, no caso. Mas depois, assim, é confuso, sabe? É difícil de explicar, é difícil de falar assim. Mas vem, não vou mentir, vem. De vez em quando vem essa dúvida na cabeça. Mas igual eu já falei, eu tenho certeza do que eu sou hoje em dia. Eu sei do que eu gosto, eu sei meu sentimento que eu tenho por outra pessoa, eu sei o que eu sinto no meu coração. Assim, mas nem, é impossível, não tem como isso sair da cabeça, sabe? Esse pensamento que fica. Se poderia, se não poderia, se tivesse acontecido ou não tivesse acontecido. Porque no futuro a gente não pode, o passado no caso, né? A gente não tem como mudar. O passado é passado.
A gente tem que andar para frente, tem que ver o futuro, né? Então a gente tem que, assim, eu procuro esquecer tudo o que aconteceu, procuro deixar isso no meu passado, enterrado, e não gosto de falar sobre esse assunto. Resolvi falar aqui hoje nesse vídeo para vocês aqui, para tentar de repente estar ajudando alguém aí do outro lado, né, que esteja passando pelo mesmo problema que eu passei. Talvez até agora na adolescência também. Isso não acontece só na infância, isso acontece na adolescência também, né? Até na juventude. Já vi histórias sobre isso, de adolescentes serem abusados por outras pessoas. Às vezes acontece dentro de casa, por parentes, pessoas da própria família acontece de fazer isso. Nesse caso, graças a Deus, não foi no meu caso. Foi um monstro, que era um vizinho lá e tal, que não tinha nada a ver com a minha família. Mas enfim, gente. Então a história foi essa daí. Eu vim fazer um desabafo pra vocês aí, fazer um relato, uma história da minha vida que aconteceu. Talvez algumas pessoas, igual eu falei no início do vídeo aí, vai querer falar que eu tô fazendo isso para poder aparecer, para poder ganhar biscoito, como dizem, né? Para poder ganhar inscritos no canal, para poder fazer polêmica. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Eu não preciso desse tipo de coisa. Como eu já falei, esse canal aqui eu não criei para ficar famoso, não criei para ganhar dinheiro, não criei para aparecer, nada disso. Eu criei esse canal, como eu sempre disse no meu primeiro vídeo que eu fiz lá, para ajudar pessoas. Eu acho que nosso objetivo aqui na Terra é esse: ajudar um ao outro, ajudar pessoas, sempre que possível, de alguma forma. Então essa é a forma que eu achei, eu pensei bastante, igual eu falei, de gravar esse vídeo ou não. É uma forma que eu pensei de talvez estar ajudando alguém do outro lado. Da mesma forma que eu ajudo às vezes com os vídeos que eu faço aqui de culinária, de algum artesanato, de dicas de plantas, de horta e tal. Por que não fazer um vídeo desse tipo, de uma coisa que aconteceu comigo, que de repente possa ajudar alguém aí do outro lado também. A se entender, a se aceitar, a saber o que fazer, né? E de repente, se tiver em tempo ainda, como eu não tenho mais hoje em dia, infelizmente, de correr atrás de justiça, né? Que a justiça, como eu falei, nesse país não existe. Talvez ainda tenha tempo, talvez eu esteja abrindo uma porta para alguém agora, botando uma luz para alguém para poder, de repente, tomar atitude de fazer alguma coisa que esteja com medo de fazer. E assim, meu conselho para os pais que tem algum filho ou filha que esteja passando por isso ou que passou por isso, vocês que são pais e são mães, tomem providência enquanto tem tempo. Não deixe isso passar. Não fiquem com vergonha de seu filho ser achincalhado, virar piada, falarem besteira dele na vizinhança, seja na família, seja o que for. Protejam seus filhos. Protejam, porque vocês são pais. E é obrigação de vocês. Não tampem isso com a peneira, não botem para debaixo do tapete. Botem para frente. Denuncie, chame a polícia e bote esse covarde, esse monstro, esse lixo que fez com o seu filho no lugar dele, que é na cadeia. Não deixe isso passar, porque lá na frente você vai estar, sem querer, indiretamente, destruindo a vida do seu filho, da sua filha. Tá bom? Então esse é o meu conselho. Se está acontecendo na sua família isso, denuncie, ligue para 190, procure a delegacia mais próxima, procure a justiça e tome as providências que tem que ser tomada. Não deixe passar. Não deixe, porque o futuro do seu filho ou sua filha pode ser que nem tenha, nem chegue. Porque acontece muito de pessoas, adolescentes, jovens, se matarem, ou por causa de coisas desse tipo que aconteceram na infância, na adolescência, ou por serem homossexuais e não terem coragem de se assumir, não terem coragem de contar para a família, contarem para qualquer pessoa que seja, e acabam fazendo uma besteira. Então, você vai ter que carregar essa cruz. Você que é pai, você que é mãe, depois, se vier acontecer esse tipo de coisa, seu filho tirar a vida dele por causa de uma coisa dessas. Ou então, da mesma outra forma de que seu filho e sua filha de repente são homossexuais e não tem liberdade para conversar com vocês que são pai e mãe,
Tenha essa liberdade, converse mais com seus filhos, converse mais com a sua filha. Procure entender. Procure entender que a vida é assim. Nem sempre as coisas são como a gente quer, a gente não tem controle de tudo. Infelizmente. E filhos, a gente cria pro mundo. Não é pra gente. Os filhos não vão ficar debaixo das nossas asas para sempre, eles vão voar. São passarinhos, como dizem, né? Filhos são pro mundo. Então, procure entender, compreender seus filhos, proteger até a hora que você pode e cuidem bem do seu filho, da sua filha, da sua família. Tá bom? Então, isso aí foi um vídeo, então, um relato, gente. Só para contar uma história para vocês aí. Espero estar com esse vídeo podendo ajudar talvez alguma pessoa aí do outro lado. Possa abrir de repente a cabeça de alguém que esteja precisando. Então, agradeço a vocês por terem me assistido até aqui. Igual já falei, espero que não venha aqueles comentários que ele está se exibindo, ele está querendo biscoito, ele está querendo aparecer. Não. Como eu falei, acho que dá para perceber isso em mim. Eu já falei. O meu canal aqui não é para poder ganhar nada, fazer nada. Simplesmente é um canal de querer ajudar, querer dividir e querer somar com outras pessoas. Tá bom? Então fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre digo, né? Assim, sei que o vídeo não é muito bem nem para isso, mas como faz parte, né? Não esqueça do famoso like para ajudar o canal aí, para dividir essa história de repente com mais pessoas aí. Talvez esteja ajudando outras pessoas que vocês nem imaginam que depois possam estar precisando de uma ajuda, passando pela mesma coisa. Então com certeza esse vídeo vai ajudar mais pessoas se vocês fizerem isso. Se vocês derem um like, se vocês compartilharem, se vocês divulgarem aí esse vídeo para mais pessoas, para quem sabe tá ajudando alguém que você nem sabia que está precisando de uma ajuda, né? Então fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau.